aqui com Milton Toller. Milton Toller, um artista multifuncional, é ilustrador, diretor de arte, tatuador também, street designer, enfim. Vamos então bater um papo com ele. Milton, eu queria que você começasse falando como foi o seu início, a sua formação. Desde o princípio você já sentiu que era isso mesmo que você queria? Comecei desde pequeno, muito pequeno mesmo. Meu pai trazia várias folhas de sulfite para eu poder desenhar em casa, porque ele via que eu tinha essa coisa para o desenho. Então eu adorava ver um desenho animado, alguma coisa assim, e saía desenhando. E ele me incentivou bastante com tudo isso, né? Então lápis de cor, lápis, e eu desenhava e ia embora. Depois eu fui crescendo, fui vendo que isso é o que eu queria fazer mesmo. Junto veio música, gostava de música também, comecei a aprender a tocar bateria e tal, mas o desenho, aquela coisa de capa de disco de heavy metal, entendeu? Iron Maiden e tudo mais, eu adorava esse tipo de coisa. Então aquilo me chamava muita atenção. E aquilo que me chocava, eu queria também passar pra frente. Então meu desenho ele tem até um toque meio bizarro por causa disso, né? Porque o pessoal eu queria sempre chocar os outros do mesmo jeito que as pessoas me chocavam, né? Então, e aí fui crescendo, desenhando sozinho, procurei algumas escolas e tudo mais, mas eu não tinha condições na época. Então era assim, eu procurava cursos gratuitos, participava de feiras, exposições, cursos assim, aqueles cursos abertos e tal, e fui pegando isso daí. Uma coisa que, na verdade, por não ter essa referência no começo, um bom curso, isso retardou muito mais o meu desenvolvimento. Eu não tinha clareza do que era o desenho, de como era uma construção. Você vai jogando o que tem na tua cabeça, entendeu? Você vai vendo o que você acha que é, entendeu? Então, come muito tempo da sua vida como ilustrador. Hoje, como ilustrador, eu vi que eu perdi muito tempo lá no começo, entendeu? Então, foi muito na raça. Assim. Foi muito na raça, foi bem. Eu senti bastante, que nem quando eu fiquei sabendo do Desenha Brasil que a Abra tá criando, eu falei, pô, era o que eu precisava na época, né? Só que não tinha mídia social, não tinha nada. Se eu tivesse um negócio desse, entendeu? Se eu tivesse uma estrutura dessa com um preço super acessível, para mim era a mão na roda para eu ter começado a me dar bem antes. E eu queria que você falasse um pouco do que hoje você faz como diretor de arte. Você desenvolve jogos, você está me falando que você cria jogos para empresas, para pessoas, tudo hoje através da computação gráfica, a facilidade que a computação oferece, né? Eu queria que você explicasse um pouco para a gente isso. Sim, hoje eu trabalho aqui, eu estou como diretor de arte da inovação. A inovação hoje, não só eu, porque eu trabalho aqui, mas em termos de Brasil, em termos de mundo, é referência em jogos de treinamento, tá? Então, tanto on-board como digital, entendeu? A gente está se consolidando como jogos de treinamento para grandes empresas. Então, hoje desde um jogo que pode ser uma simulação até uma fantasia que leva os conteúdos de engajamento, liderança, todo esse tipo de treinamento que antes era muito comum em termos de palestras. E de repente o pessoal viu que palestra é uma coisa que pode ser completada ou até em algumas vezes pode ser substituída, mas pode ser completada com um jogo. Muito mais dinâmico. Muito mais dinâmico, o cara não vai ficar parado só ouvindo, ele vai estar participando do conteúdo que a empresa quer passar. Às vezes as pessoas pensam que construir um desenho, ele vem assim, pega e pronto, ele nasce do nada, aperta o botão, ou pega um dedo. Não, você precisa ter dom. Eu acho que dom tem uma coisa assim, o dom você se constrói também. Sim. Eu falei assim, pra mim, eu acredito muito nisso, até algumas palestras que eu dei na Abra, eu falo que o artista é formado de duas coisas principais, prática e referência.
prática e referência bem constituídas no artista, elas dão uma coisa que é a criatividade. Sobretudo disciplina também, né? Disciplina. Para seguir em Exato. frente e tal, então isso é importante. E esse corte do caminho, de você aprender legal. Tem algumas referências aqui que eu tô criando personagem que são os bandidos para um jogo, né? Os vilões. Então são os vilões que vão atrapalhar, são os vilões que vão atrapalhar a segurança da empresa. E aí os jogadores, que vão ser os participantes lá, que vão batalhar contra eles através de respondendo conteúdos, né? Certo. Então tem toda uma mecânica que a gente cria aqui dentro com o pessoal do design gráfico, design de games, eu dirijo todo esse pessoal. Então foi, pra minha carreira, eu acho que o principal foi isso. Eu fui muito autodidata no começo. Quando eu comecei, fui dar aula, fui convidado para dar aula na Abra. Você é professor de arte. Sim, sou professor de arte. Outra coisa que a gente não falou no começo. Nossa, é mesmo. Então, excelente professor. Maravilha, obrigado. Mas eu acho que o que eu aprendi muito foi com você, Laerte, que me passou muita coisa sobre essa parte de como construir. Então eu vi que mesmo depois de anos já sendo profissional, eu acabei dando uma crescida com essa parte de pegando os conteúdos de construção, tudo. Eu vi quanto tempo eu tinha perdido para chegar onde eu estou agora. Então eu vi que isso me deu uma base muito rica. Eu acho, e o dar aula é uma coisa legal, porque o dar aula aprende muito com o aluno. Acho que uma característica da Abra muito importante, o professor ele não está acima do aluno, ele senta do lado do aluno para crescer junto com ele. Isso eu acho que começa com você e com toda a equipe da Abra, que eu acho isso muito importante. Essa série que a gente está lançando agora fala justamente da importância do desenho nas variadas profissões que de alguma maneira tem o desenho como base. Para você particularmente, você também vê dessa forma a formação básica do desenho assim, como o princípio de tudo assim? Sim, tem uma coisa principal. Temos dois caminhos, o fácil e o difícil. O fácil, muita gente pode falar assim, eu vou pular caminho, vou fazer uma coisa muito assim, tipo, tirando vantagem. Não, o fácil é aprendendo certo. O difícil é você tentar descobrir tudo sozinho. Eu tenho uma coisa na minha cabeça que é assim, quem foi o cara, a primeira pessoa que começou a tocar violão? Vou sair um pouquinho fora. O primeiro cara, quem que ensinou ele? Não, ele construiu o violão para poder trazer a música e tudo mais. É legal? Mas teve que passar de geração em geração, entendeu? Ele não é músico até hoje, entendeu? Então, é aquela coisa, se você tem uma maneira de pegar técnicas, entendeu, que cortem caminho, tá? Essa é a maneira fácil. No meu caso, eu tive que fazer uma linha mais difícil, mas acho que o importante para qualquer área é saber uma boa construção do desenho, você saber um bom sombreamento, como aplicar um bom sombreamento de repente num desenho, que nem um bom traço, tá? Então, uma coisa que a gente fala muito na Abra você está fazendo o traço errado. Não, você não está fazendo nada errado, você só não está usando no lugar adequado. Entendeu? Então é difícil você estar errado. Tudo que você faz, ele vai ser usado, mas tem os momentos certos para você fazer isso. E é isso que você precisa aprender. Todo mundo é capaz. Talvez uma das maiores dificuldades para o professor é justamente fazer com que o aluno se sinta capacitado para desenvolver e realmente aprender, de fato, né? O legal é assim, a gente tratar o aluno como... Você tem assim, você e o aluno, tá? Vocês têm um trabalho íntimo, entendeu? De pensamento em conjunto, que é aí que até chegar um ponto que o aluno ele vai sozinho. Sim. Nesse momento, pode até parecer mecânico, mas não é mecânico, entendeu? A forma como o professor explica para o aluno é como se ele estivesse girando um seletor. E cada aluno tem um nível desse seletor
que você vai acertar o como você fala para ele ter esse entendimento. Não adianta você falar assim, uma coisa só. O professor ele tem que ter várias maneiras, a didática, são várias didáticas e uma ou duas delas é que vai se encaixando com alguns alunos. O ensino individualizado, inclusive, favorece muito isso. Favorece isso, exatamente. Acho que esse é o principal, entendeu? Então, eu acho que a base de um desenho é como isso aqui, ó. Tô falando. Eu tenho a base de um desenho, eu faço na mão. Não tem jeito. Isso eu vou fazer na mão. Dele, eu venho para uma camada onde ele vai estar escaneado. E em cima dele eu pego e ilustro. No caso aqui eu estou fazendo digital, entendeu? Isso que eu acho que é importante também. Você saber desenhar à mão para depois ir para o digital. Sim. Não adianta, é aquela coisa, você fala assim, quer inverter. Tá, todo mundo foi pro digital, que virou uma febre, é legal, é bacana, é futuro, é uma coisa muito bacana, mas, entendeu? Essa volta é muito importante também. Bom, eu queria também que você falasse como que você vê o mercado hoje, qual é o seu projeto aí de futuro, enfim. Eu gosto muito, quero continuar, eu faço muita parte, o grafite indoor, entendeu? Durante os anos 80 eu ia pra rua mesmo, entendeu? Grafitava bastante, anos 90 eu já dei uma parada, porque daí já estava entrando tudo para a parte digital, o design, a ilustração, eu já não tinha mais muito tempo. Hoje eu gosto muito de fazer pintura, eu participo muito de eventos, né, pintura ao vivo e tal, em eventos com DJ, festas e tudo mais, o pessoal me convida para, durante a apresentação do DJ, faço as pinturas ao vivo com vários materiais. O futuro do ilustrador, do desenho acho que tá claro isso. Você vê grafiteiro voltando a desenhar, eu tenho muito grafiteiro tendo aula comigo, eu tenho tatuador pedindo aula para mim de desenho, para treinar luz e sombra. É uma plataforma diferente, a pele do papel, mas se você tiver a técnica, entendeu? É só você adaptar uma na outra e aí tudo fica fácil, entendeu? Então isso é legal. Então eu acho que o futuro tá aqui também, entendeu? Comecei há um ano atrás, eu estava sozinho trabalhando aqui na equipe. Hoje nós somos em 5, entendeu? Um departamento com 5 pessoas. Eu queria que você desse um recado para a galerinha que está querendo entrar aí, começando, quer entrar na área, numa carreira artística ou numa carreira mais técnica, voltada também para essa coisa do desenho. O que você recomenda assim, para a moçada? Primeiro de tudo, eu acho que é dedicação. Primeiro de tudo, não fala que vocês não vão conseguir. Todo mundo vai conseguir, todo mundo consegue. Mercado tem para todo mundo. Eu nunca iria imaginar que eu ia fazer personagem para jogo. E é um mercado grande, tá super assim. Estamos precisando, tá? Primeiro de tudo, não desista. Dedicação. Eu desenho todo dia no metrô, todo mundo pode desenhar. É um caderninho, lápis e vai embora, tá? Mercado tem, você só precisa ter foco e vai.